Bem-vindo ao Saúde Você, segunda-feira, 11 horas da manhã, e hora de bater aquele papo gostoso e com convidadas especiais. E com muito prazer eu recebo a doutora Catarina Coura. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com você, trazer conhecimento, né, para a população. É isso aí, doutora Catarina é neurocirurgiã funcional, especialista em dor. E doutora Laura Barros, tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda? Um Seja prazer enorme, viu? Doutora Laura, acupuntura, médica, especialista em acupuntura e dor. Gente, acupuntura é especialidade médica, a gente já falou sobre isso, né? Exatamente. Então, olha só, vai procurar um acupunturista, é isso, doutora? Ou acupunturiatra, também serve. Ou acupunturiatra. Procure um médico. E nós temos uma convidada especial, Nilde. Tudo bem, Nilde? Tudo. Prazer, Duda. Igualmente. Gratidão pelo convite. É uma honra estar com vocês. E conhecer um pouco da história da Nilde, que ela é do Instituto Distonia e Saúde, que inclusive esse mês faz menção à distonia da saúde. Sim, né? Nós estamos no mês de conscientização da distonia aqui no Brasil. Nilde, vamos começar entendendo um pouquinho sobre você e sobre esse projeto. Conta pra gente. Então, Duda, nós estamos no mês de conscientização da distonia aqui no Brasil. Eu sou o presidente do Instituto Distonia e Saúde e sou paciente. Eu tenho distonia cervical idiopática. Os meus primeiros sintomas começaram, eu tinha por volta de 33, 34 anos. Sempre trabalhei na área de vendas, então era aquela correria. E quando você não presta atenção ao seu corpo, porque ele dá sinais, acontece o que aconteceu comigo. Eu tinha pequenos tiques, porque é assim que a distonia começa, certo, doutora? Exatamente. Eu tinha pequenos tiques e eles foram progredindo. E com esta progressão veio a dor. A distonia é a segunda doença mais comum em termos de distúrbios do movimento, certo, doutora? A cervical, ela atinge mais ou menos 60% em mulheres, né? E eu demorei 4 anos e meio para ter o diagnóstico. Para ter o diagnóstico. Aproveitando que você está falando de diagnóstico, doutora Catarina, fala um pouco para as pessoas entenderem, porque a Nilde vai falar mais sobre a história dela, mas até para as pessoas já começarem entendendo quais são os sintomas, como é o diagnóstico da distonia. Certo, Duda. Eu vou até falar uma linguagem para que todos entendam. Então, a distonia, ela é um distúrbio do movimento. Então, existem várias doenças que compõem aquilo que a gente chama de distúrbio do movimento. E a característica da distonia são contrações musculares que elas são involuntárias e isso gera posturas anormais. Então, para ficar bem claro para a população, imagina que eu estou querendo fazer uma flexão aqui no meu braço e ao mesmo tempo eu estou querendo fazer uma extensão desse braço. Então, se eu quiser fazer ao mesmo tempo esses dois movimentos, o braço não sai do lugar, é uma quebra de braço, né? Sim. Então, a distonia, ela é mais ou menos isso. Então, a musculatura que ela é agonista e antagonista, ela quer trabalhar ao mesmo tempo e a gente não consegue executar o movimento, gera um movimento anormal e essa postura inadequada. O diagnóstico ele é realizado a partir da avaliação de um especialista que é o neurologista clínico. Então, o neurologista clínico é quem vai diagnosticar se você tem essa condição clínica. Existe um componente genético na doença, muitos genes estão sendo estudados e isso daí também vai ajudar a gente a ver essa herança, né? Isso que é muito uma dúvida da população, meu Deus, eu tenho distonia, será que meu filho vai ter? Então a busca por esses genes, por estudar melhor essa doença, vai nos ajudar. Então a dúvida é, doutora, tem algum exame que eu possa fazer para eu saber se tem distonia, ressonância? O diagnóstico é essencialmente clínico. Se existe a suspeita, é importante que você procure o especialista para poder identificar. Ou seja, é a percepção do próprio paciente, né? Agora, eu imagino que cause muita dor, né, doutora Laura? E aí a gente fala também, além de dor, quero saber se essa informação procede e se a acupuntura ela é benéfica e tem técnicas diferenciadas para esse tipo de tratamento. Bom, como a Nilde falou, ela teve dor, né? Sim. E isso é muito comum no paciente com distonia. A doutora Catarina já explicou que a distonia é caracterizada por alterações de movimento. E é sempre contraturas musculares, contrações musculares, na verdade. Essas contrações geram dor, porque são contrações frequentes e totalmente involuntárias. Além disso, começa a aparecer posturas inadequadas. Então, cervical, por exemplo, pensa ficar numa posição cervical sempre, Sim. várias horas ou
praticamente o dia inteiro. Isso vai causar dor. Isso vai gerando dor. Então, assim, para o tratamento da dor desses pacientes, vai desde medidas não farmacológicas, como, por exemplo, a acupuntura, medidas físicas, até mesmo tratamento farmacológico, medicações, a fisioterapia no tratamento não farmacológico. Então, a acupuntura, ela ajuda muito na distonia. Inclusive, por exemplo, a gente tem a eletroacupuntura, que ajuda a promover uma sensação de relaxamento muscular e principalmente a liberar substâncias que causam alívio de dor. Nilde, conta pra gente, você tem filhos, casada? Casada sim, tenho um filho de 4 patas, por nome Bob. Olha o Bob. A gente tem a tapioca, que é famosa e tem também. A tapioca é famosíssima nos nossos grupos de apoio. E não tenho filhos porque eu tive os primeiros sintomas da distonia com 34, 35 anos. E então era um período que nós tínhamos pré-programado, eu e o marido. Primeiro, o objetivo era ter a casa própria, né? Para depois ter o filho. E aí, nesse inteirinho, veio a distonia e aí não desistimos de ter filhos. E como vocês lidaram com essa desistência de algo que, como você disse, estava nos planos? Foi difícil, mas foi uma coisa que sentamos e conversamos bastante, porque seria, no mínimo, a opinião minha, irresponsável colocar um ser humano no mundo, sendo que eu estava com uma doença, logo mesmo nos primeiros meses, os sintomas já me incomodavam bastante, e aí quando eu finalmente tive o diagnóstico, aí nós tivemos certeza de que não era interessante, porque todos os exames que eu tinha feito, e que fiz e que faço até hoje acompanhamento com 7 médicos, porque tem que ter praticamente uma equipe multidisciplinar, né? Mesmo depois da cirurgia que eu fiz. Então nós optamos por não ter. E se cuidar. Sim, e me cuidar. E tá maravilhosa aqui conversando com a gente. Gratidão. Linda, né? Doutora Catarina, aproveitando, né, a sua especialidade como neurocirurgiã, e a gente já falou sobre implantes de eletrodos, em diversos tipos de tratamentos. Mas fala um pouquinho do implante de eletrodo, no caso cerebral, né? E na distonia, funciona? É uma opção de cirurgia? Sim, Duda. Eu vou, até antes um pouquinho de falar do eletrodo, complementando aquela primeira pergunta que você fez, até para deixar isso claro para quem está do outro lado, é que a distonia, ela, na verdade, ela é um sintoma de um conjunto de doenças. Eu acho que isso é importante a gente falar. Sim. Porque talvez você que esteja em casa, esteja vendo esse vídeo, tenha distonia e, na verdade, isso foi secundário, por exemplo, a um traumatismo craniano. Então, existe a distonia, né, como doença, como alguém que tem isso geneticamente e também no contexto de outras doenças. Por exemplo, a doença de Parkinson, Duda, ela pode cursar com um quadro de distonia em muitas situações. Olha. Exatamente, uma pessoa que sofreu um trauma craniano e ficou com a sequela, um quadro de distonia. E isso também tem que ser falado para a população que está em casa. E falando um pouco também do implante de eletrodo cerebral, então, como a Laura falou, o paciente inicialmente ele vai ser tratado, diagnosticado, tratado clinicamente, né? Feito todo essa terapia multidisciplinar, como a própria Nilde falou. E aí o neurologista vai avaliar que aquele paciente ele está refratário a todo esse tratamento e a partir daí ele vai entrar num protocolo para implante de eletrodo cerebral profundo. Então, o implante de eletrodo cerebral profundo, que a gente já falou aqui em outros programas, consiste em um eletrodo que é praticamente um chip, que ele é implantado numa área específica do cérebro. E para a gente encontrar essa área específica do cérebro, Duda, nós fazemos o recurso da imagem, né, de uma ressonância magnética. Então, a cirurgia ela é feita com muito cuidado, né? Para a gente implantar, nós precisamos fazer uma cirurgia, é feito no centro cirúrgico. Fazemos um planejamento dessa área que é milimétrica. O eletrodo ele é colocado lá e depois ele é conectado a um gerador. Olha. Esse gerador tem uma bateria, é um sistema como se ele fosse um microcomputador. Tudo fica embaixo da pele, que às vezes gera insegurança quem está em casa. Embaixo da pele? Você não vê nada. O paciente, ele
não fica com nada exposto, tá certo? É uma cirurgia super segura, muito bem feita. E o que é que essa cirurgia, né, vai ajudar? Então, ela tem um papel muito interessante que é ajudar na qualidade de vida do paciente. Sim. Tá certo? E ajuda nos sintomas motores, ajuda na dor. Então, o implante tem esse papel. E o médico consegue, em consultas rotineiras, manipular esse eletrodo através desse como que é? Do gerador. Do gerador, consegue mexer nesse gerador ou não? Ele é definido ali no planejamento e fica... Não, Duda, é isso que é o segredo do tratamento. Então, quem vai ser implantado não é assim, eu fui implantado, acabou. Não, não pode ser assim. Então, o paciente ele volta frequentemente em consultas. Isso. Nós realizamos as programações. Isso, programações. Vocês fazem essa programação? Fazemos essa programação. Então, a gente realiza essa programação. Algumas equipes é o neurologista que faz. Sim. No nosso caso, nosso grupo, eu mesmo faço. E a partir desses ajustes, a gente vai melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, é um tratamento que, uma vez implantado, o paciente ele tem que ter acompanhamento para o resto da vida. Entendeu, Duda? Mas também gera mais qualidade de vida para o paciente. Gera mais qualidade de vida. A bateria, depois de um tempo, ela precisa ser, inclusive, trocada. Olha! Alguns sistemas são recarregáveis. Então, sabe esse sistema de indução que a gente tem do celular, que você coloca o celular para carregar? É basicamente esse sistema de indução. Não é um processo cirúrgico de novo? Não, eu digo não recarga. Só a troca. A troca é cirúrgico. A troca é cirúrgica. Agora, alguns sistemas eles são recarregáveis, você precisa ficar carregando igual um celular, outros são não recarregáveis. Entendi. Mas no caso da distonia, a gente sempre prefere os sistemas recarregáveis porque isso permite o consumo de energia maior e a gente pode, com isso, demorar um pouco para trocar o aparelho. Doutora Laura, existe algum tipo de contraindicação ou efeito colateral quando associado ao uso de acupuntura em pacientes com distonia? Bom, da acupuntura normal, somente com as agulhas, os efeitos colaterais são os mesmos de todo mundo. Então, assim, a hematoma no local da punção pode fazer, enfim. Mas o paciente de distonia que possui o neuroestimulador, aí sim, como ele é um sistema de neuroestimulação, ou seja, possui estimulação elétrica, a gente evita o uso da eletroacupuntura, que a gente já falou algumas vezes em tratamentos musculares, o uso da eletroacupuntura. Então, nos pacientes que têm distonia, mas possuem a terapia com a neuromodulação, nesses a gente acaba evitando para não causar problemas no sistema de neuroestimulação. Eu vou querer saber um pouquinho mais, que a Nilde tem um instituto que ajuda pessoas. Ela usou da distonia que aconteceu na vida dela para ajudar pessoas. Mas antes da Nilde me falar, eu só gostaria de saber, doutora, se existe indicação de paciente para esse tipo de cirurgia. Tem candidato? Tem um paciente que esse pode, esse não pode, de acordo com o estágio da distonia? Exato. Então, assim, a indicação ela é baseada, como eu comentei, é uma avaliação feita pelo neurologista. Então, é o neurologista clínico, não é nem o neurocirurgião só, mas o neurologista clínico que está acompanhando o paciente e vê a refratariedade do quadro dele para o implante. Então, são grupos selecionados de distonia que têm indicação, entendeu, Duda? E isso é uma coisa que precisa ser individualizada, paciente a paciente, e é o neurologista quem executa esse papel. Instituto, conta pra gente um pouquinho do Instituto. Como você usou disso para ajudar pessoas? Eu sempre me considerei uma pessoa super curiosa. Como eu comentei com você anteriormente, eu sempre trabalhei na área de vendas. E quando eu comecei os primeiros sintomas, foi bem difícil, por quê? Porque em todos os médicos que eu ia, o meu problema era de cunho psicológico. Todos sempre falaram que era de problema psicológico. Então, eu tomava remédio para sudorese, para mudança de humor, para tudo. Tomava remédio para lembrar de tomar o remédio e demorei 4 anos e meio. Eu vou complementar a fala da doutora Catarina, deixando muito claro que um neurologista clínico, ele necessita ter uma subespecialização para fazer o diagnóstico do paciente com distonia. Não é o neurologista clínico, ponto. Porque eu passei por 7 neurologistas clínicos e nenhum deles me deu o diagnóstico. Eu demorei 4 anos e meio. Então foram 4 anos e meio
a busca deste diagnóstico, fazendo o tratamento errado. Quando finalmente eu tive o diagnóstico de distonia cervical idiopática, eu sofri 2 vezes. Primeiro, o paciente sofre porque ele tem uma doença e ele se acha um ET, porque ele não tem um diagnóstico. 2, você sofre quando tem o diagnóstico, que é de uma doença que está na categoria de doença rara. E 3, por não ter cura. E aí, como faz? Aonde ir? Buscar informação? Como? Que tratamento? E o tratamento para a distonia, em específico, é muito caro. E através do SUS é uma dificuldade enorme, não é, doutora? Porque a aplicação de toxina botulínica é um dos melhores tratamentos para que o paciente tenha um pouco de qualidade de vida e que sinta menos dor. Traz o relaxamento. E que sinta menos dor. Então, quando eu tive o diagnóstico, o que aconteceu? Eu sofri 2 vezes, porque eu vinha há 4 anos e meio fazendo o tratamento errado, ou seja, tomando medicamentos errados. Aí eu tive que fazer o desmame de todos esses medicamentos, que foi punk, para começar a tomar outros medicamentos, para aí sim eu conseguir ter melhora e qualidade de vida pós o diagnóstico. A Nilde falou algo importante aqui e a gente tem o nosso tempo aqui na TV Caras para falar sobre o Saúde Você. E eu vou fazer diferente. Eu quero convidar você que está assistindo o Saúde Você aqui na TV Caras para continuar acompanhando essa entrevista que vai continuar aqui na íntegra no nosso canal Saúde Você com Duda Rodrigues. Então a gente continua esse bate-papo. Quero agradecer ao carinho, a audiência de vocês. Assistiu aqui? Agora corre lá para o canal do YouTube, porque na íntegra você vai conhecer o Instituto e como a Nilde trouxe esse Instituto para ajudar a vida das pessoas e por que a doutora Catarina e a doutora Laura estão aqui conosco, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho e a gente continua o nosso bate-papo aqui.